Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dosimetria da pena de multa. Em vídeos anteriores, eu tratei da dosimetria da pena privativa de liberdade e destaquei as 3 fases de aplicação da pena privativa de liberdade: pena base, pena intermediária e pena definitiva. E a pena de multa? Como que a gente vai fazer a dosimetria da pena de multa? Olha, o Código Penal estabelece que a pena de multa deve ser fixada em 2 fases. 2 fases completamente diferentes e que não podem se confundir. A primeira fase, na primeira fase da aplicação da pena de multa, o juiz vai fixar a quantidade de dias multa. E o legislador previu que em relação à quantidade de dias multa, a pena de multa deve variar entre 10 dias multa e 360 dias multa. Fixada essa primeira fase da aplicação da pena de multa, que fixa a quantidade de dias multa, o juiz passará para a segunda fase de aplicação da pena de multa. E aqui ele vai fixar o valor de cada dia multa. E aqui na segunda fase, o juiz deverá também observar um critério legal. E o legislador diz que o valor para cada dia multa varia entre 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo vigente na data do fato criminoso. Então nós temos primeira fase, quantidade de dias multa, segunda fase, valor de cada dia multa. Na segunda fase, o Código Penal também diz que levará em consideração, o juiz deverá levar em consideração a situação econômico-financeira do réu, a situação econômico-financeira do condenado. Se o condenado for muito rico, fixa o valor de cada dia multa no máximo. Se o condenado for pobre, fixa o valor do dia multa no mínimo. Então, se ele for pobre, 1/30 do salário mínimo para cada dia. Se ele for muito rico, 5 vezes o salário mínimo para cada dia multa. Sabendo que, se o valor do dia multa foi fixado no máximo e ainda assim ficar um valor insignificante, tendo em vista a situação econômico-financeira do condenado, esse valor do dia multa poderá ser multiplicado por 3. Na lei de drogas, poderá ser multiplicado até por 10. No Código Penal, poderá ser multiplicado por 3. Para quê? Qual é a finalidade? Se o réu for muito rico, ser aplicado para o réu um valor significante. Não é? O valor da multa não pode ser insignificante em razão da situação econômico-financeira do réu. Agora, uma coisa muito interessante surge no que diz respeito à primeira fase. A primeira fase, que fixa a quantidade de dias multa, entre 10 e 360 dias multa, deverá levar em consideração o quê? O STJ, até 2019, entendia, na posição principalmente liderada pelo ministro Félix Fischer, que ainda hoje está atuando no STJ, o STJ vinha entendendo, e já havia até pacificado esse entendimento, no sentido de que a quantidade de dias multa deverá ser fixada pelo juiz com base em um único parâmetro: gravidade do crime. Quanto mais grave o crime, maior será a quantidade de dias multa. Quanto menos grave o crime, menor será a quantidade de dias multa. E o STJ ainda entendia que o juiz, nessa primeira fase, deveria levar em consideração o artigo 59 do Código Penal. Deveria levar em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, comportamento da vítima, entre outras. Então, isso que o juiz deveria levar em consideração ao fixar a quantidade de dias multa. Essa posição do STJ predominou por muito tempo. Entretanto, de 2019 para cá, o próprio STJ tem controvertido a respeito desse assunto. Tem algumas decisões do STJ entendendo que, na verdade, não se deve levar em consideração a gravidade do delito e o artigo 59 do Código Penal, mas sim que a quantidade de dias multa deverá ser aplicada a partir da aplicação do critério trifásico. Então, o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal serve para a dosimetria da pena privativa de liberdade e serve também para a dosimetria da pena de multa. Então, aquelas 3 fases do artigo 68, elas deverão ser utilizadas tanto na fixação da pena privativa de liberdade quanto na fixação da pena de multa. Agora,
Como não existe um critério legal para embasar a decisão do juiz, existe também uma forte posição na doutrina dizendo que enquanto o legislador não criar um parâmetro legal para embasar a autorização, a decisão do juiz, no caso concreto, para fixar a pena de multa deve ser fixada sempre no mínimo em 10 dias multa. Então nós temos 3 posições muito atuais e sendo aplicadas no dia a dia do direito. Uma posição do STJ, liderada aí pelo ministro Félix Fischer, que ainda hoje atua no STJ, no sentido de que a primeira fase que fixa a quantidade de dias multa deverá levar em consideração a gravidade do crime e o artigo 59 do Código Penal. A segunda posição também do STJ, mas mais recente, de 2019 para cá, entendendo que a quantidade de dias multa deverá ser fixada a partir do critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, e uma posição doutrinária muito forte, dizendo que, na ausência de um critério legal, o juiz deverá aplicar a pena de multa sempre, no mínimo, em 10 dias multa. É interessante que essa posição doutrinária que diz que, em razão da ausência do critério legal, o juiz deve fixar a pena em 10 dias multa, ou seja, no mínimo, ela tem prevalecido na hora da multa vicariante do artigo 60 parágrafo 2º do Código Penal. Porque a multa ela pode aparecer de diversas formas como pena do condenado. Ela pode aparecer sendo prevista, combinada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em casos que a gente tem pena privativa de liberdade e multa, em casos de previsão alternativa, em que o legislador prevê pena privativa de liberdade ou multa, na situação de pena substitutiva, substituindo uma pena privativa de liberdade, é o que se chama de multa vicariante lá do 60 parágrafo 2º do Código Penal, e até mesmo de maneira isolada, desde que cumprida algumas condições. Porque a gente não tem nenhuma hipótese do Código Penal que prevê a multa de maneira isolada. Mas se cumprida algumas condições, o juiz pode aplicar a multa isoladamente. Por exemplo, no caso do 155, parágrafo 2º do Código Penal, que prevê o furto, quando o réu é primário e a coisa furtada for de pequeno valor. Outro exemplo em que pode ser aplicada uma multa isoladamente é no caso de sonegação de contribuição previdenciária, delito previsto no 337-A do Código Penal. Nesses dois casos, o juiz pode até aplicar uma pena de multa isoladamente, desde que cumprida algumas condições. E aí surge aquela discussão toda, se ele vai aplicar com base na gravidade do crime, com base no critério trifásico ou com base na pena mínima de 10 dias, porque não existe aí um critério legal previsto pelo legislador. Outra coisa muito importante na hora de se fazer a dosimetria da pena de multa é observar o artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação da pena de multa de maneira distinta no caso de concurso de crimes. Então, se o sujeito, por exemplo, praticou 10 roubos em concurso material de crimes ou em concurso formal de crimes, no concurso formal de crimes a gente sabe que vai ser aplicada a pena de apenas um roubo, aumentada até a metade. Isso no concurso formal de crimes. Mas no caso de multa, a multa não vai ser aplicada assim. Não vai ser aplicada apenas uma pena de multa aumentada de um quantum, por exemplo, até a metade. Vai ser aplicada uma pena de multa para cada roubo. Então, se foram 10 roubos praticados em concurso formal de crimes, vão ser aplicadas 10 multas. Uma multa para cada crime de roubo. Então, isso diferencia a pena de multa no caso de concurso de crimes. Agora, importante ressaltar também, o STJ tem entendido que o artigo 72 do Código Penal só se aplica ao concurso material e ao concurso formal de crimes, não se aplicando ao crime continuado. Por que o STJ tem entendido que o 72 não se aplica ao crime continuado? Por um motivo muito simples, porque o crime continuado é entendido como um crime único. Foi uma ficção legal criada pelo legislador, porque a gente sabe que no crime continuado o que existe na verdade, é um concurso material de crimes, mas que por ficção legal, por obra do legislador, entende-se o crime continuado como um crime único. Então, se entende o crime continuado como um crime único, a multa para o crime continuado deve ser aplicada de maneira única e não
na maneira descrita pelo artigo 72 do Código Penal. Vejam quantas informações importantes a gente tem a respeito da dosimetria da pena de multa, né? E muitas vezes a gente deixa esse tema um pouco de lado, mas é importantíssimo estudar esse tema também na dosimetria da pena. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.